Salve aí, rapaziada. Como eu já te disse, ontem eu gravei o vídeo do Hulk, do Poder da Insignificância, e hoje eu tô aqui pra falar sobre o Meliodas, sobre um pouco sobre largar do seu sofrimento, tá ligado? Eu vejo que o Meliodas, ele tem esse passado mais sombrio, assim, seguindo a vontade dele de achar o seu amor, que basicamente é a Elizabeth. E basicamente é isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Eu vou estar explicando alguns temas na vida real. E esse vídeo é um pouquinho mais curto, um pouquinho mais simples, exatamente porque eu não quero fazer algo tão trabalhado. E eu quero ter a meta de postar nessa semana, todo santo dia, um vídeo, que é um vídeo longo, né? De 8 minutos, nada de shorts, mas sim vídeos longos. E basicamente é isso. Vamos pro vídeo. Aliás, antes de começar o vídeo, se inscreva no meu canal, mano, vai me ajudar demais. Eu tô começando agora no YouTube, falo sobre conteúdo geek e um pouco de filosofia. E basicamente é isso, mano. Tamo junto? Vamos pro vídeo. Eu queria falar hoje sobre amor, principalmente quando a gente quer uma pessoa e às vezes a gente não consegue ela, talvez por uma negação, talvez por essa pessoa não ser a pessoa certa para ter um relacionamento, e a gente acaba se frustrando, cara. E é normal isso na vida real, tanto como o Meliodas sofreu com a Elizabeth, vendo ela morrer e tal, em meio à guerra, caos e coisas desse tipo. E, cara, eu eu vejo isso acontecendo na vida real, pessoas não dando certo em relacionamentos, exatamente porque a mentalidade dessa pessoa é toda hora tá deixando ela um pouco mais para baixo e simplesmente eu acho isso paia, tá ligado? Se fosse falar a real. E basicamente eu acho isso meio desnecessário, tá ligado? Porque imagina se o Meliodas ele tivesse não seguido o amor verdadeiro dele, por exemplo, ter namorado com uma pessoa que não era a reencarnação da Elizabeth. Será que eles teriam um outro futuro? Será que o Meliodas agora estaria em paz consigo mesmo, tá ligado? Mesmo que no futuro ele tenha os problemas dele e voltasse com os sete pecados capitais, mas será que ele ainda teria esse ciclo de sofrimento, por exemplo? Eu acho que não, né? Mas aí vai de você. E, mano, costumamente na vida real, mano, a gente tem essa parte de falar, cara, não vai dar certo no relacionamento, cara, e você tem que seguir em frente. Não tem que pensar muito nessa pessoa. Você ainda vai amar outras pessoas na vida, principalmente quando você é adolescente ou pré-adolescente, que costuma ter mais essas flashes de paixões. E não confunda paixão com amor, tá ligado? Isso aí é uma dica própria minha, tá ligado? E, cara, você ainda vai amar outras pessoas na vida, não, sua vida não é uma falha por você não ter conseguido aquela mina, tá ligado? Não ter conseguido um beijo, um abraço sobre aquela mina. Você não é um fracasso nem nada do tipo. Isso aí acontece, tá ligado? Acontece com qualquer um e todo mundo já sofreu isso na vida, tá ligado? Se não sofreu, vai sofrer e tá tudo bem, mano. Isso que a gente traz pra gente é amadurecimento, é constantemente se desafiar e, cara, não pare de tentar, tá ligado? Mesmo que essa pessoa seja difícil, é, você não tem que parar de tentar, tá ligado? Só se você tomou um fora, tá ligado? E a pessoa já falou que não te quer. Aí você não precisa incomodar também. E outras pessoas vão te querer, tá ligado? Não é porque você se acha feio ou algo do tipo que você realmente é, tá ligado? E na vida real eu não tenho tanta essa confiança, mas eu acho que as outras pessoas têm que ter, tá ligado? Porque se você ficar parado só em uma pessoa, só focando nela, você acaba tendo uma visão de mundo supérflua, se eu posso falar assim, que você vai imaginar as coisas com essa pessoa, mas vai acabar não fazendo, tá ligado? Isso aí é falta de confiança. E é algo que você não deve ter, tá ligado? Mas falando no caso do Meliodas, ele volta toda vez se apaixonando e amando essa nova reencarnação de Elizabeth, cara. E isso simplesmente é triste, porque ele vai ver ela morrer até chegar ao ponto do anime que vai
se passar o anime, tá ligado? Que vai realmente ter uma aflição, a Elizabeth vai despertar os olhos. E quanto tempo isso se passou, quanto tempo Meliodas sofrendo pra simplesmente agora conseguir conseguir esse tipo de coisa, tá ligado? Realmente viver com a Elizabeth que ele queria. E, cara, isso é simplesmente doloroso, tá ligado? Passar 1000, 100, 200, 500 anos esperando essa pessoa chegar e essa pessoa talvez não chegue, tá ligado? E você tem que tentar, tem que se relacionar com pessoas e fazer amizades, e tem que se relacionar mesmo, tá ligado? Você tem que seguir em frente, mesmo que o relacionamento seu não deu certo, cara. Eu não acredito em voltar com ex, tá ligado? Se ela terminou, foi por algum motivo. E, cara, quantas pessoas iguais a ela você ainda vai encontrar, tá ligado? Não há pessoa perfeita, tá ligado? Pra você se ajoelhar perante ela, somente Deus. E é isso que eu acredito, tá ligado? E, cara, se ela terminou com você, você não tem que voltar que nem um cachorro pra ela, tá ligado? Não é porque você ama ou gosta dessa pessoa que você tem que se humilhar e ser tratado como um cachorro, tá ligado? Eu acho isso simplesmente ridículo. Já vi amigos meus praticando esse tipo de atos, como por exemplo, não querer expor ele, mas como não é a imagem real dele, é o The Cat. Eu conheço ele faz muito tempo, é um amigo meu do Discord, e simplesmente ele voltou com a sua ex, né, eles tinham terminado, ou ela tinha pedido um tempo e ele simplesmente voltou que nem um cachorro pra ela. Eu acho esse tipo de atitude horrenda vindo de alguém que eu admirava. E, cara, tudo bem, se ele fez isso, talvez dê certo com ele, mas eu acho que é um caso separado, não é alguém que a gente tem como pegar como espelho, tá ligado? A gente tem que olhar pra esse tipo de coisa e pensar, cara, se deu certo com ele, não é porque deu certo com ele que vai dar certo comigo. E basicamente tem que olhar até assim como novos criadores de conteúdo, por exemplo, pegando números baixos. Eu aqui com 100 visualizações, eu não devo me comparar a pessoas que em 3 vídeos pegaram 1000 visualizações, tá ligado? Por exemplo, criadores de gacha, aquelas sériezinhas infantis, e eu não devo me comparar, tá ligado? Até porque meu nicho é diferente e são casos específicos, tá ligado? Não é todo dia que você vai ver alguém estourando no YouTube. Claro que isso acontece com pessoas sortudas e o algoritmo às vezes ajuda. Mas, levando em consideração isso, a gente não deve se espelhar nesse tipo de pessoas, tá ligado? A gente deve seguir os caminhos, se esforçar pra caramba e em breve a gente vai ter o que a gente merece, tá ligado? Eu espero ter o que eu mereço aqui com esse canal, tá ligado? Se eu me esforçar bastante, se eu fizer o que tem que ser feito, eu acho que eu consigo monetizar esse canal, eu consigo trazer informações para vocês que estão me assistindo. Eu sei que eu ainda não tenho público, parece até que eu tô falando sozinho, mas eu sei que vai ter pessoas chegando nesse canal e eu tenho visão pra frente para falar que esse canal tem potencial. Eu acho que ele tem, senão eu não estaria me dedicando tanto nele. E, cara, vamos pra cima. Vamos fazer o que a gente merece, vamos fazer o que tem que ser feito, certo, irmão? Confio em você e, cara, é, acho que é sobre isso que o Meliodas ele retrata como personagem. Pelo menos foi isso que eu entendi assistindo Nanatsu no Taizai. E, cara, se você tem outra opinião sobre isso também, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Mas basicamente foi isso que eu vi olhando na perspectiva do personagem, tá ligado? Eu acho que eu não me expressei tão bem quanto nesse vídeo, exatamente porque nos outros vídeos, como por exemplo do Scanor ou do Ban, eu queria retratar alguma parte da vida real, só que talvez eu tenha vivido, só que não queria contar algumas partes, ou, por exemplo, eu não tinha exemplos em específico pra contar, tá ligado? E por isso que o vídeo ficou meio supérfluo. E, cara, não tem nada demais sobre isso, tá ligado? Bom, basicamente foi esse o vídeo, mano. Gravei de manhã, eu tô com a voz assim, um pouco rouca, né? Eu gostei do vídeo, eu achei que não que ficou bem roteirizado, mas sim que eu consegui falar o que eu tinha pra falar sobre o personagem, consegui me exemplificar o personagem. E, cara,
Desculpa até se eu ofendi o Decat ou algo do tipo, mas, cara, eu tinha que usar alguma coisa de exemplo e essa foi a escolha que eu tomei. Mas eu podia, relacionar outras pessoas famosas, por exemplo, mas eu queria mostrar a visão que eu tenho sobre algumas pessoas que eu convivo diariamente, tá ligado? Por exemplo, ali no Discord ele é super amigo meu e eu acho que ele não vai ficar ofendido, mas se ele ficar, desculpa, tá ligado? Mas basicamente foi esse o vídeo, mano. Se você gostou, deixa o like no canal, mano. Eu não sei do que eu vou fazer até agora, mas encerrou o ciclo que eu queria fazer de Nanatsu no Taizai. Basicamente foi esse, acho que foi 4 personagens que eu exemplifiquei de Nanatsu. Por exemplo, eu acabei com essa parte, mas eu vou estar voltando a falar de Nanatsu no Taizai. Por exemplo, falar de outros personagens que eu não citei nessa saguinha, mas eu acho que eu falei dos personagens principais que eu mais gosto, que eu mais senti afeição. Provavelmente eu vou reassistir a obra, vou ver se tem alguma outro personagem que dá pra falar, se eu pego algum exemplo de fora e dá pra falar em um vídeo. Mas basicamente foi essa a nossa saga de Nanatsu no Taizai. Falei sobre 4 personagens, Hawk, Ban, Scanor e, por final, Meliodas. E eu acho que deu para exemplificar bem. Dando um spoiler, a próxima saga vai ser sobre Naruto, que é algo que eu assisti, e o próximo vídeo vai ser sobre o Kakashi. E basicamente foi esse o vídeo, mano. Tamo junto que ficou até aqui, e muito obrigado por ter assistido, e valeu. O meu nome é Kafka e até a próxima.